Vocês precisam parar de fazer rituais que vocês veem na internet em casa achando que não vai dar em nada. Eu recebi uma história de uma seguidora que resolveu fazer um ritual que ela viu na internet e até hoje ela não teve mais paz na vida dela. Existe um ritual que ficou muito popular na internet nos últimos tempos que chama Ritual Baby Blue e eu já fiz um vídeo só falando sobre ele. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar no fixado pra vocês olharem, mas por favor, não façam. Inclusive, essa seguidora, ela não fez pelo meu vídeo, ela fez pelo vídeo de uma gringa que tava contando a mesma história. Resumindo, esse ritual conta a história de uma mãe que teve um surto psicótico e acabou assassинando o próprio bebê enquanto dava banho nele. Dizem que se você for no banheiro e fizer esse ritual que eu não vou ensinar pra vocês, você consegue sentir o bebê no seu colo e até a palma da mão dele no seu rosto. Então essa seguidora teve a brilhante ideia de fazer o ritual em casa, né, pra ver se dava certo. Ela disse que fez tudo certinho, mas que não sentiu o bebê nos braços dela, né? Então ela achou imediatamente que ela lolota e parou. Já acendeu as luzes e foi pro quarto dela. Porém, ela disse que isso já faz uma semana. E desde então ela não consegue dormir porque toda madrugada ela acorda com o bebê chorando dentro da casa dela. Detalhe que ela não tem bebê. Ela mora sozinha com a mãe dela. A mãe dela não escuta, só quem escuta é ela mesma. Ela disse que esse bebê vem chorando diretamente do banheiro e ela chegou a ouvir até o barulho do chuveiro sendo ligado. Só que quando ela chega lá, não tem nada no banheiro. E ela disse que já chegou a entrar no banheiro e a luz desligar sozinha depois dela ter ligado. Isso já faz uma semana. Ela tem um tio dela que é da Umbanda. Ela chamou ele lá e ele disse que tem uma energia muito ruim dentro do banheiro. E que de alguma forma ela levou aquela energia pra lá. Já outra pessoa disse que é um obsessor. Uma pessoa da internet disse pra ela que é um obsessor que ela acabou invocando ao invés de invocar um bebê. Isso não acontece com todo mundo, certo? Mas tem gente que é mais aberto pro mundo espiritual, então acaba sim trazendo essas coisas pra dentro de casa. Então vocês precisam pensar duas vezes antes de fato fazer alguma coisa que vocês viram na internet, mesmo que seja uma trend, mesmo que seja uma piada, pode ter consequências gravíssimas na vida de vocês. Ontem eu tava na rua voltando do trabalho, quando um homem passou por mim e parou ao meu lado. Ele perguntou se eu tinha cigarro, e na mesma hora eu disse que não tinha. Ele não pareceu se incomodar, né? Ele só disse, tá bom, saiu e foi embora. Juro que não passou nem 10 minutos. Outro homem apareceu perto de mim e perguntou de novo se eu tinha cigarro. Aí eu fiquei, rapaz, eu lembro que eu até pensei assim, rapaz, o que será? Duas vezes pedindo cigarro, ninguém nunca tinha perguntado se eu tinha cigarro na minha vida. E de novo eu disse que não tinha cigarro. Ele não pareceu se incomodar, deu meia volta e foi embora. Mas esse não falou nada, já o primeiro ao menos agradeceu. Isso foi na mesma noite, porque eu voltava do trabalho caminhando pra ir pra casa. Quando eu cheguei em uma encruzilhada, que pra você que não sabe o que é uma estrada que tem formato de cruz, que é muito comum nos interiores, outro homem apareceu. Dessa vez esse homem estava fumando cigarro, ele estava usando o branco e um chapéu vermelho, mais ou menos que nem essa foto aqui. Antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele me olhou nos olhos e disse, parece que eu tô te seguindo hoje, hein? Já é a terceira vez, mas agora por sorte eu consegui acender meu cigarro. Fiquei tipo, como assim a terceira vez? Porque esse homem era diferente dos outros dois. E antes que eu pudesse falar alguma coisa, ele continuou e disse, da próxima vez que eu encontrar com você, esteja pronta para acender meu cigarro, porque não é toda noite que eu vou poder te salvar da morte. Quando o homem foi embora e eu andei mais um pouco, eu vi que bem mais à frente um acidente tinha acabado de acontecer. Esse acidente estava colocando fogo na estrada toda e foi daquele fogo que ele acendeu o cigarro. Essa ponte aqui é amaldiçoada por sereias e o pessoal que mora por perto evita até caminhar por cima dela com medo de ser vítima dessas criaturas. Essa ponte aqui fica na Jamaica e ela foi construída no século XVIII por... Inclusive, muitos deles morreram no processo de construção. Desde então, as pessoas falam que a ponte é amaldiçoada. Mas não por causa das pessoas que morreram construindo. Inclusive, como vocês podem ver, a ponte ela é totalmente plana, ela não tem nenhuma proteção aqui dos lados. Então acontecem muitos acidentes lá por motivos óbvios, né? Quando os carros vêm andando assim, muitas das vezes eles simplesmente caem dentro do rio porque não tem nenhuma proteção dos lados, né? Então acontecem muitos acidentes lá por conta disso. Mas, Vitória, por que é que a prefeitura de lá, por que é que o governo de lá não faz a proteção dos lados para que acidentes não aconteçam? Então, é aí o motivo que dizem o porquê da ponte ser amaldiçoada. Já foram contratados inúmeros funcionários para construírem essas grades, mas por incrível que pareça, quando eles estão trabalhando lá, quando eles começam a trabalhar lá, eles dormem. Eles simplesmente dormem no meio do trabalho. Eles até trabalham, mas sabe aquela pausa pro almoço? Eles acabam cochilando e não acordam, eles ficam dormindo o dia todo.
e ninguém entende o porquê que isso acontece. Algumas pessoas dizem que a ponte é amaldiçoada pelas almas das pessoas que morreram trabalhando nela. Já outros dizem que ela é amaldiçoada porque nesse rio aqui abaixo da ponte é a morada de sereias. Isso porque na época de setembro, principalmente, acontecem muitos acidentes inexplicáveis por lá. E começaram a dizer que esses acidentes acontecem porque é a época que as sereias ficam famintas. Então elas ficam fazendo encantamento para que os carros desviem e caiam dentro dos rios. Certa vez uma mulher grávida passou dirigindo em cima da ponte e ela disse que enquanto passava por ela, começou a sentir uma sensação muito estranha. Era como se ela não conseguisse se mexer, não conseguisse dirigir, era como se o corpo dela tivesse paralisado e ela também sentiu uma sensação de sufocamento. Ela não conseguia se mexer e ela ficou tão assustada que começou a rezar, e só depois que ela começou a rezar é que ela conseguiu dirigir para fora da ponte. Mas de todas as histórias sobre essa ponte, a mais bizarra foi a que esse homem aqui relatou. Esse homem aqui é tipo um cara que mora por lá pelas redondezas e ele costuma muito ficar na ponte, sentado na beira da ponte, rezando pelas almas das pessoas que já morreram lá, certo? Nos acidentes. Certa vez ele disse que estava sentado em uma pedra próxima à ponte quando ele misteriosamente desmaiou e só acordou no dia seguinte. E o mais bizarro de tudo é que quando ele acordou, tinha uma mulher ao lado dele, uma mulher muito bonita. É um vídeo isso aqui e ele fala o tempo todo que a mulher era muito bonita. Inclusive ele chegou a falar pra ela que ela era muito bonita e ela começou a rir, né? E foi nessa hora que ela chamou ele pra entrar dentro d'água. Só que nessa hora ele acabou se distraindo com algum carro passando na ponte e quando ele olhou, que voltou a olhar pra ela, ela não tava mais lá e a última coisa que ele ouviu foi barulho de alguma coisa caindo dentro d'água. Como ele nunca mais viu e nem ouviu falar sobre essa mulher, ele começou a dizer a todo mundo que era uma sereia. Não foi só ele que viu essa mulher não, várias outras pessoas já viram mulheres parecidas inexplicavelmente aparecendo nessa ponte e desaparecendo em seguida. Até um vídeo que gravaram à meia-noite de uma mulher ruiva no meio do rio, como se ela estivesse flutuando, sabe? Esse vídeo foi publicado no YouTube, mas como foi banido, eu não sei se eu posso postar aqui. Mas eu vou deixar lá na minha rede ao lado, então se vocês quiserem ver, me sigam lá que eu vou postar no meu story. Não esqueçam de me seguir aqui, porque eu tenho várias histórias desse tipo pra contar.